Então tá, aparelhados, aparelhenses, aparelhistas, aparelhários e aparelheiros. Eu sou o Henrique, esse é o episódio número 35 do podcast do blog Aparelho Elétrico. E se essa é a sua primeira vez por aqui, eu te conto. O propósito do Aparelho Elétrico é debater e divulgar boas práticas relacionadas a empreendedorismo criativo independente. Você já deixou suas 5 estrelas pro Aparelho Elétrico no seu iTunes, meu jovem? Faça isso! Isso é importante pra gente divulgar o podcast e assim conseguir publicar episódios novos toda semana. Não perca os próximos episódios, vai lá e cadastra teu e-mail na nossa newsletter. Corre lá no aparelhoelétrico.com e clica no botão verde no topo do site. Você ainda recebe uma cópia do e-book O Incrível Manual do Freelancer Moderno. Agora sim, vamos ligar o aparelho. Eu gosto de dizer que é aquele momento que tem no avião, assim, né? Como é que é? Em caso de supressão, máscaras de oxigênio cairão do teto, né? Daí a mãe tem que colocar primeiro nela. Subir na carreira e melhorou sua carreira, você vai ter uma carreira legal no final da sua vida. Se você investir em ser uma pessoa melhor, você vai ter uma carreira legal e ser uma pessoa melhor. Então tá, pessoal, formando a mesa hoje aqui está Dani Lima. Tudo bem, Dani? Bem-vinda de volta, Dani. Tudo bem, Henrique. Bom estar de volta. Com a gente aqui também, o cara que tá sempre por aqui, o Vinão Campos. E aí, Vinão, o palestrante, tudo bem, cara? E aí, cara, tem que pagar aluguel daqui a pouco, hein? E hoje a gente vai falar sobre saúde. A sua saúde tá sempre na pauta, caro ouvinte? Ou você é mais do tipo que vive perigosamente, trabalha demais, vira noites e noites regadas a energético e café? É melhor se cuidar para não ter que se aposentar mais cedo dos teclados. A ideia hoje aqui é falar um pouco sobre os males mais comuns que atingem o profissional que passa horas e horas no computador. Para quem sabe motivar você aí do outro lado a dar uma maneirada e levar a sua saúde física e mental um pouco mais a sério. Vou começar esse papo aí com a corredora profissional que tá aqui hoje, a Dani Lima. Dani, tu leva a sério a saúde ou não, Dani? Cara, eu levo bem a sério. Eu não posso dizer que hoje eu vivo uma vida super saudável, porque curiosamente, depois de você ter filhos, eu achei mais difícil cuidar da minha saúde, porque eu tenho que cuidar da saúde de 2 outros também, então tenho mais dificuldade de cuidar da minha saúde, mas é uma parada, assim, que eu levo super a sério. E na minha casa, o meu pai sempre teve uma coisa, assim, meu pai sempre fez exercício, né, sempre se alimentou bem, brincava, falava, que eu sou atleta, tal, então na minha cabeça sempre é uma coisa muito importante isso, sabe, de você se manter saudável. Eu sempre procuro alternativas mais saudáveis, né, a forma mais saudável de fazer as coisas. Mas tu teve, assim, já alguma, como é que é a LER, né, lesão por esforço repetitivo? Teve algum problema com tendinite ou má postura? Sim, tendinite eu tive, compartilhei com o Vini, né, que também já teve esse problema. Tendinite, né, realmente é um problema bem típico, assim, do pessoal que trabalha com computador. A minha dica é pra tendinite, cara, principalmente pra quem é designer, ilustrador, cara, não usa mouse, tem que usar a canetinha, que é muito, muito, muito melhor. Ergonomicamente faz mais sentido, porque você segura como se fosse uma caneta, é super ergonômica, e você não estressa tanto o seu pulso, porque o teclado também estressa o pulso, né, porque você fica com o pulso virado, né, então é legal ter aquele descansinho. Eu tenho um descansinho, assim, o teclado meio inclinado. Eu também tenho uma lesão, uma das vértebras aqui de cima, acho que é L2, porque teve uma época que o meu monitor estava muito baixo, e era muito engraçado, que eu tinha uma preocupação, né, eu estudei ergonomia na faculdade, então, tipo assim, a minha cadeira era ok, era boa, a altura da mesa certinho, eu tinha apoio pro punho, tudo direitinho, e o monitor eu não me toquei, então eu passei um ano aí, meio que olhando pra baixo, sentada e olhando pra baixo. Então, chegou uma hora que eu não conseguia virar muito meu pescoço. Eu não conseguia olhar pra trás. Cara, tem uma coisa errada, né? E aí eu fui ao médico e aí eu já tenho uma tendência genética a desidratar os discos entre as vértebras, isso vai deixando mais duro. É meio natural, isso meio que acontece com todo mundo. Mas além disso, esse esforço, né, de estar sempre olhando pro lugar errado, né, olhando pra baixo, me deixou mais duro. Aí eu fiz fisioterapia, RPG, melhorou bastante. Mas é engraçado perceber como coisas muito simples do seu dia a dia podem ter um impacto grande na sua saúde. Tipo assim, era um monitor, eu tinha tudo certinho, não me liguei na altura do monitor. E aí eu tive problema
problema na coluna. Acho que saúde é muito isso, né? Você tem que prestar atenção nas coisas enquanto elas estão pequenas, porque quando elas ficam grandes, elas são bem mais difíceis de resolver. Eu tenho um problema na coluna, né? Eu tenho hérnia de disco. E é engraçado que às vezes quando tu fala pra galera de mais idade, assim, que tá com 60 anos, eles, nossa, mas como assim? Que pra eles não é comum, né? Um cara tão novo, né? Eu tô com 35, né? Mas pra eles, um cara tão novo com problema na coluna, como que isso aconteceu? E isso aconteceu justamente por uma coisa que tu falou aí, que é a altura da mesa. Trabalhei muito tempo em agência de propaganda, e agência de propaganda, na época que eu trabalhava, tinha o costume de botar todo mundo trabalhando numa mesa só. Só que ali tu tem pessoas de todos os tamanhos. E não adianta só a cadeira, tu regular só o tamanho, a altura da cadeira, né? Tu tem que conseguir regular a altura da mesa. Eu tenho 1,82 e a mesa pra mim ficava um pouquinho baixa. E eu comecei a trabalhar tiradaço, assim, sabe? O cara se joga pra trás, assim, e o computador fica mais baixinho. Parecia que eu tava dirigindo um carro de Fórmula 1, assim. E era uma época que eu trabalhava pra caralho, assim, ficava até as 10 da noite todo dia na agência. E era uma agência que tinha uns colegas legais e tal, então também não era só por causa do trabalho, ficava porque a galera era bacana também, tinha umas ideias diferentes e tal. E só que ficava trabalhando numa postura totalmente errada, né? Então essa aí eu acho que é uma dica que já fica aí de cara pro pessoal. Você que tá ouvindo o podcast atiradaço aí, se você tem uma altura um pouco mais elevada, já toma cuidado, porque é pra sempre, né? Eu fiquei um ano inteiro fazendo fisioterapia, RPG, pra me curar desse negócio, né? Pra parar de doer, né? E aí, na verdade, logo depois eu fiz um esforço, acho que eu fui mudar meus móveis de lugar, assim, dentro da minha sala e ferrei a coluna de novo. E aí eu tô acostumando com a dor já, mas é foda. Hérnia de disco é um problema sério, assim. Postura é uma coisa que a gente não presta atenção, mas é uma coisa muito importante, porque dor de coluna, dor nas juntas, é uma coisa muito debilitante. Quando eu tava com crise de tendinite, eu não conseguia fazer nada. Era muito ruim, assim, fazer um macarrão pros meninos, assim, pegar uma panela da água que tava meio pesada, doía muito. Eu passei 2 dias e eu combinei com meu marido, tipo assim, cara, olha só, eu vou ficar no sofá, eu não vou fazer nada, eu não vou catar as coisas do chão, porque ainda tem isso, né, tendo criança em casa, tem que catar a coisa do chão, dobra a roupa, bota a roupa no lugar, pega a coisa pesada. Então assim, eu vou ficar 2 dias sem fazer nada pra dar uma melhorada nesse pulso, porque eu não tô aguentando, a dor não passa. O engraçado é que quando a Dani teve essa dor, né, ela veio falar comigo e ela tava entregando coisas ainda, não era tipo um momento seu calmo, não era? Aí eu falei, para, descansa, para de trabalhar. Isso aconteceu comigo também, não foi só você, mas a minha primeira reação é tipo, não, daqui a pouco vai parar a dor, que nem foi várias vezes, porque tipo, não começa assim do nada ver a dor, ela vem aos pouquinhos, vem um aviso de leve, assim. A minha tendinite, ela já vem quase no ombro, aí vai teu cotovelo, aí vai subindo, tipo, por mais que você arrume a postura e tal, né? E engraçado que quando a dor vem, mas vem bem dada mesmo, cara, você arruma tempo pra parar. A verdade é essa, você não aguenta. E você assim, porque não é uma dor enorme, né? Mas é uma dor constante. Ela não te abandona. Chega depois de 3 horas, 4 horas, você tá cansado da dor, você tá sentindo aquilo. E a dor constante começa a te atrapalhar em outras coisas, né? O teu humor, tua disposição. Eu tenho vezes, assim, que eu vejo que eu tô muito irritado, assim. Eu vejo, mas por que eu tô me irritando com coisas tão banais? Daí eu começo a perceber, minha coluna tá 2 ou 3 dias, uma dor fodida e eu vejo que é isso que tá me irritando. E aí tu começa a transferir, né? Fazer transferências, assim. É melhor prevenir pra não ter que remediar depois, né? Sim, sempre. Em termos de saúde, essa é a melhor definição, cara. Prevenir é sempre melhor. E agora, como é que vocês fazem pra lidar com isso? Tem um roteiro clássico, assim, de tipo, não, vou fazer alongamentos antes do trabalho, depois do trabalho, depois de 2 horas de trabalho, faço alguma coisa? Tem uma coisa específica pra lidar com a tendinite que vocês lidam, assim? Pra mim, assim, quando eu tive tendinite a primeira vez, eu já sabia sobre esse tal de LER. Eu já sabia mais ou menos o que era. E quando eu tive foi, tipo, sei lá, cara, 10 anos atrás, foi quando eu comecei a ter. Mas foi bem leve, assim, era uma dorzinha no pulso. E aí, cara, o lance é aquecer, cara. Alongar bastante. Então, tem todo um processo que eu faço, sabe? Não é o alongamento, tipo, do atleta, assim. O que eu aprendi, assim, são torções que você vai fazendo. No pulso, no braço, você vai torcendo e vai aquecendo, né? Isso eu faço sempre, né? Eu faço isso mais de uma vez por dia, na verdade. E, trocar o movimento. Então, eu trabalho com notebook. Eu uso o trackpad, aí eu uso a caneta, vou variando o movimento, porque mesmo se eu ficar só na caneta, que já melhorou, tipo, mouse eu não uso nunca mais. Porque mouse, pra mim, cara, você tá empurrando um negócio, por mais que esteja bolas de gel, o diabo que for, cara, é um atrito ali, cara. Você tá no movimento de empurrar e arrastar, ir pro lado, pro outro. Cara, a caneta, cara, se você apoia ela, é outra coisa, é outra leveza. Eu vivi nômade, né, cara? Então, assim, eu tive que me adaptar bastante também a essa questão de alturas, de cadeira, mesa. Mas o meu processo pra cuidar da tendinite é esse aquecimento de torções, trocar o que eu tô fazendo, né, o movimento. E quando nada mais tem jeito,
parar. Tu já ouviu falar na Powerball, cara? Então, cara, tem a Powerball. Mas a Powerball, eu acho que assim, é mais uma parada pra te ajudar a prevenir, né? Tipo, que nem uma musculação pra coluna. Eu cheguei a usar elástico uma época eu tive um problema num pedaço do ombro, cara, que, tipo, eu tive que fortalecer, fazer um exercício com elástico, fisioterapia e tal. Tem muita coisa de prevenção, né? Tudo é causado porque a gente passou do nosso limite. A real é bem essa. Eu não consigo ter uma rotina tão que nem a do Vini, assim, de fazer os exercícios, mas pra mim trocar pra caneta foi essencial. Eu ainda tenho mouse, porque a minha caneta com planilha Excel, com algumas coisas assim, ela não funciona muito bem, então eu meio que troco, assim, às vezes eu uso o mouse um pouquinho, o mouse fica ali, eu uso ele um pouquinho rapidinho, mas é a mesma coisa, se eu começo a usar demais o mouse, eu já sinto o pulso. E aí no Pilates que eu faço, sempre tem um alongamento pra mão, e ela me dá alguns exercícios que eu tenho que apoiar o pulso, ela sempre fala, faz assim, se o pulso doer, você tira, maneira, e eu fiz uns 2 meses de fisioterapia, que foi pra realmente melhorar a inflamação, né, porque aí a coisa ficar mais tranquila, assim, eu não ter crises como eu tava tendo. Tendinite é complicado, né? Então a dica eu acho que é como é que a gente pode explicar pra quem tá ouvindo. Eu, felizmente, às vezes eu paro pra pensar que eu sou sortudo nesse quesito aí, porque, cara, eu passo horas e horas no computador todo dia, né? Umas 12 no mínimo, né? Às vezes até mais. E nunca tive esse problema, mas eu trabalhei tinha um chefe meu primeiro diretor de criação, o cara tinha muito problema com tendinite, ele ficava puto, assim. Ele, não consigo trabalhar, não sei o quê. Daí às vezes ele virava o flanelinha de layout, né? Eu tinha que fazer os layouts pra ele ficava atrás de mim, faz isso, faz aquilo. E eu via como ele sofria com isso, assim. Ele já chegava com tem uma luva, né? Não sei se vocês chegaram a usar isso, tiveram que usar. Eu usei. O meu ortopedista depois acabou falando que não era muito legal, porque o melhor é você deixar a mão na posição mais natural possível, né? E a luva não é muito natural, aquela posição que você fica. Mas passaram a mesma coisa. Eu comprei também a luva, e aí, agora trabalhando com atleta, né? Ele falou pra mim assim, que tipo, qualquer lesão que você tenha, se você prende muito a pessoa, o movimento natural, cara, a pessoa pode, tipo, nunca mais recuperar aquele movimento. O ideal é tentar manter imobilizado, tentar cuidar da lesão, mas nunca imobilizando 100%, né? Eu acho que qualquer sinal, cara, de dor, a melhor coisa que você faz é procurar um ortopedista, mesmo que seja de leve, assim. As coisas pequenas são mais fáceis e rápidas de tratar. Se eu tivesse ido logo no ortopedista, teria sido muito mais rápido, eu não teria que ter feito 2 meses de fisioterapia, e assim, o plano cobre e tal, dá pra fazer, mas eu confesso que era chato pra mim. Era 2 vezes por semana, era 1 hora do meu dia que eu tinha que ir na clínica, ficar lá sentada, aí fazia, assim, é 1 hora da minha vida que eu posso estar fazendo qualquer outra coisa, mas eu tenho que estar aqui pra fazer essa fisioterapia chata. Isso podia ter sido prevenido se eu tivesse tratado no comecinho daquela dor. Provavelmente um remédio, né, um anti-inflamatório que o médico me passasse, numa tendinite leve, teria resolvido, eu não teria precisado fazer fisioterapia. Mas tu acha que tu desenvolveu porque tu acha que era inevitável, tu ia desenvolver por causa do esforço repetitivo, ou de repente tu colaborou tendo uma postura errada, assim, tipo, teve uma época que doía muito o meu braço, né? Doía muito, mas aí eu percebi que eu tava apoiando a mão na madeira, na mesa, e o meu braço tava indo pra baixo. E o que é recomendado é que ele fique reto, né? Eu não sei agora como dizer isso pra vocês conseguirem visualizar. Seria um ângulo de 90 graus, o antebraço com o braço? O quanto mais natural ficar a postura, melhor, né? Quando você apoia o braço na mesa, você levanta o ombro também, né? Então o ombro ele não pode estar muito pra cima, ele tem que estar relaxado. Agora tem a galera que tá adepta a trabalhar de pé também, né? Tem umas mesas assim que, tipo, elas têm as 2 posições. Falam que aumenta a produtividade também, porque aí você tá em pé, você tem que terminar logo o trampo, pra sentar também. Já li um monte de coisa numa época, pensei, considerei, mas depois eu deixei pra lá. Mas na verdade, pra mim, funciona melhor o seguinte, eu acho que você tem que fazer pausas, né? Então você tá sentado, você tem que levantar de tempos em tempos, dar uma caminhada, mudar a posição, porque se você ficar realmente sentado, você sentar no seu computador, começar a trabalhar e ficar de fato sentado 6 horas, 4 horas até você almoçar, sei lá, isso é muito ruim. Você tem que dar uma levantadinha, tem que esticar as pernas, mudar a posição, faz uns alongamentozinhos de leve, tipo aquela de espreguiçar mesmo, tipo, esticar o braço, né, puxar um pouco o braço para trás, movimentos básicos de alongamento. É importante, assim, para você não desenvolver esses problemas, né, porque mesmo você estando sentado na postura certinha, você tá meio que forçando, né, a nossa coluna é uma coisa bem... Acho que é bem frágil, né, de uma certa forma. Essa coisa da gente andar em pé força bastante a coluna. Então, é bom ir mudando e cuidando disso. Alongamento, pra mim, é um negócio muito... é chato pra cacete alongamento, né? Quando eu terminei de reparar a minha coluna, a fisioterapeuta falou, né? O médico também falou, né? Agora tu tem que ir pra uma academia pra forçar. Tem que continuar sempre reforçando ali o músculo e tal, né? Pra compensar o dano que foi causado ali, né? E eu não fui, né? Obviamente eu não fui pra academia. Eu não tenho saco pra academia. Eu já tentei várias
vezes ir pra academia. E aí, fazia de manhã, de tarde, de noite. Tentei todos os horários, tentei diversas academias, mas o primeiro mês até que vai, tu te sente bem, né? Quando tu sai da academia, é uma sensação boa, né? Que legal, fiz um monte de exercício, né? Tô me sentindo bem. Mas com o tempo aquilo ali acabou saindo da minha rotina, né? E aí dessa vez que eu saí do negócio da coluna, eu nem tentei ir na academia. Eu pensei, eu vou fazer os alongamentos em casa. Daí eu já não pago a academia também, mas eu vou me regrar, né? Sou regrado e tal. E aí eu fiz durante uns 3 ou 4 meses, fiz uns alongamentos, assim. Mas depois desandou. Não faço mais, mas eu tô preocupado, assim, porque volta e meia as costas estão doendo de novo, assim. Eu fico pensando, vou ter que de novo fazer fisioterapia e gastar grana e fazer toda essa função aí. Cara, você tem que fazer abdominal. Principalmente você que é alto, cara. Porque o que segura a coluna é o abdômen. E foi uma coisa, quando eu fui no ortopedista com problema das vértebras no pescoço, ele me falou isso, ele me mandou fazer pilates, porque assim, olha, isso da desidratação dos meniscos, né, não tem jeito, isso só vai piorar, não tem remédio, não tem nada que você possa fazer. O que você pode fazer é fortalecer a musculatura em volta, que aí o músculo vai conseguir segurar, suportar a coluna, e aí não vai te dar tanta dor. Então, é isso, fortalecer o abdômen, cara, é fazer abdominal. Abdominal é um saco, é mais chato do que alongamento. Mas o Pilates, ele é bem legal, eu gosto muito de fazer Pilates, é uma aula divertida, e você faz muita coisa que faz esforço no abdômen, que fortalece o abdômen, que não necessariamente é aquela abdominal 1, 2, 3, né, que você tem que ficar levantando assim. O yoga também, ele também segue essa linha. O Pilates, ele também requer um pouco dos aparelhos também, às vezes, né? Eu já fiz com aparelho, hoje, aqui perto de casa, tem uma menina que só tem chão, ela só tem colchão, aí tem as bolas, né, mas ela não tem aqueles aparelhos de se pendurar, não, né, que às vezes você vê umas fotos do pessoal pendurado, assim, ela não tem, não. E assim, eu gosto muito. Funciona muito bem. O lance do yoga é que, assim, a partir do momento que você entende o yoga, dependendo da filosofia do que você faz, assim, você consegue também fazer em casa, né? Que nem também, pra quem quer fazer atividade física, agora, ao invés de ficar numa musculação, tem o funcional, que você faz tudo com o seu próprio peso também. Então, assim, mesmo pra quem não, tô sem grana, não tenho como investir, não tem nada perto de casa, tem várias opções que você consegue fazer sozinho, né? Lógico, é bom você conseguir fazer com um acompanhamento primeiro, né? Pra que você tenha alguém te corrigindo, pra você não se quebrar mais ainda, né? Mas depois que você conhece já uma boa parte, você consegue executar sozinho, né? Eu tinha uns vídeos, uma época que eu baixei com a ideia de tentar fazer yoga em casa, mas as crianças já existiam, então eu não consegui. Você pode ter os seus vídeos de yoga, você bota lá na sua televisão, você faz junto com a mestra lá da televisão. Mas não pode dar uma merda o cara fazer sozinho, assim? Eu não sou boa pra responder essa pergunta porque eu fiz exercício a minha vida inteira. Então, assim, pra mim é muito natural os movimentos de alongamento. Eu entendo muito como é que é o movimento. Então, eu não tenho essa dificuldade, mas não sei, alguém que não conhece, não consegue. Mas yoga, você acha, Vini, que dá pra pessoa se quebrar? Porque yoga tem posições difíceis, né? Mas não tem nada assim. O problema é assim, tem o yoga que é o yoga assim, que é tipo, que são movimentos que são bem simples, os asana, né? Que são, cada pose é um asana. Tem coisas que são bem simples, qualquer pessoa consegue até fazer imitando pela TV. Mas, assim, se você vai pegar uma invertida, que é quando você vai ficar de ponta cabeça, por exemplo. Ou então você, ao invés de fazer um movimento natural, por exemplo, sei lá, forçando o abdômen, forçando o lugar que tem que forçar pra fazer o movimento, você faz uma velocidade maior do que devia. Eu tô meio assim, sem fazer atividade física há um bom tempo. Então eu vou lá, faço, paro. Aí resolvo lá, corro, faço, paro. Aí tomei uma bronca lá do pessoal lá que eu conheço, que trabalha com isso direto. Chegaram, não começa correndo, vai caminhar primeiro. Vai queimar a mesma coisa, andando rápido. Depois você começa a correr. Então assim, às vezes o problema não é fazer sozinho. Será que a pessoa tem noção do corpo dela? Eu acho que exercício todo mundo sabe que é fundamental pra saúde, assim, não importa o tipo de exercício, eu acho que você queira fazer. Você tem que fazer um que você gosta, porque fazer exercício obrigado é impossível, você não aguenta. Mas eu acho que o mais legal é exatamente isso de você começar a conhecer o seu corpo, né? Quando você começa a se movimentar de propósito, né? Seja numa caminhada, numa yoga, no pilates, você começa a perceber o seu corpo de outra forma. E aí a sua postura melhora, o que, né, já impacta no que a gente estava falando da coluna. A minha postura já melhorou muito depois do pilates. O bacana é todo mundo perceber que, assim, existem opções para qualquer pessoa. Vai ter alguma que você vai gostar. Eu sempre falo isso pros meus amigos, que às vezes ficam, né? Você corre, como é que você consegue? Eu não acho um saco. Assim, cara, eu corro porque eu gosto. Você não precisa correr se você não gosta. Você pode ter certeza que tem uma coisa que você vai gostar de fazer, uma dança, uma natação, alguma coisa, com certeza você vai gostar. Porque a gente não nasceu pra ficar parado no sofá, cara. Não é natural pra gente ficar parado. Nós somos meio nômades, né? É que tem sempre atividade física da moda, né? O lance do CrossFit. Mas eu acho até assim, cara, se de repente o que a pessoa curte é isso, e pulando de moda em moda. Então ela vai fazer
joga pilates, crossfit, vai dar próximo, mas tá fazendo exercício, tá bom. O meu marido fala que é o pessoal que paga pra brincar de estivador. Aqui na cidade tem vários, e a gente passa na frente, estão os caras lá carregando, levando manilha pra passear. Quem faz diz que é legal, assim, é desafiador, gosta. É muito caro, eu gosto do meu pilates, eu gosto da minha tranquilidadezinha, deixei pra lá. A minha irmã e meu sobrinho são viciados. Meu sobrinho tem 13 anos, acho. Por aí faz. Esse negócio de conhecer o corpo, eu fiquei me lembrando, né? Quando tava na Austrália, o pessoal, como tinha um de cada país, a galera sempre gosta, vamos marcar um futebol, né? Pra juntar todas essas nacionalidades aí. Aí tem toda uma expectativa. E eu, cara, eu sou uma nulidade no futebol, assim, eu não jogo há anos. Eu até gostava de jogar muito futebol quando era mais novo. Jogava pra caramba, mas muito cedo parei de jogar. E eles, vamos marcar um futebol uma hora ali com o brasileiro. E eu botando pilha, né? Cara, eu jogo super bem. Vocês têm certeza que vocês querem jogar? Vai, os caras chegaram com chuteira, meia, tudo assim, né? Como manda o figurino, né? E eu ali com a roupa do corpo, uns tênis, não conseguia parar de pé, assim. A primeira corrida que eu dei, eu já, substituição, comecei a fazer o gesto aquele, né? Com os braços girando, os braços assim, troca, me atirei na beira do gramado e fiquei ali. E uma dor no peito, assim, pressionando, sabe? O peito, assim, tipo, uma falta de ar. Não voltei mais pro jogo. E os caras, volta, Henrique, volta, ué, cadê aquilo que tu falou pra gente? E eu pensei assim, ó, porra, eu caminho, né? A minha atividade hoje em dia, a atividade oficial é essa, é caminhar durante 2 horas. Só que eu meto um ritmozinho e não é sem roupinha especial, sem nada. A roupa que eu tô do dia a dia trabalhando mesmo, eu saio, boto um fone de ouvido e saio caminhando, assim. Dou até uma certa acelerada, mas não é uma acelerada tão rápido, assim. E eu pensei, porra, já faço isso há bastante tempo, não vou sofrer, né, na hora de jogar lá. Acho que eu vou ter um mínimo de preparo. E, cara, não é assim não, né? Só botando um parênteses nessa conversa do futebol. Nessa ida que eu fui pra Los Angeles, né? Fui lá e eu joguei futebol com eles lá, com os atletas e tal, né? No Rio, eu joguei futebol com eles 2 vezes. E, cara, não rendi, cara, que eu tinha que render. Porque eles estavam todos assim, tipo, acordamos e fomos jogar bola, sabe? Fui eu jogar bola com o atleta, tá ligado? Não dá. Aí dessa vez, cara, tipo, eles treinaram de manhã, treinaram, tipo, meio final da noite, assim, e do treino fomos jogar bola, cara. Nossa, aí sim, cara. Aí Aí no meu nível. Aí igualamos as coisas. E aí no outro dia pior ainda, né? Porque daí tu tá fazendo aquele esforço, não tá acostumado, e no outro dia, é engraçado, fechou 24 horas a atividade, tu fez, começa a doer os músculos, assim. Aí o cara já não consegue se mexer direito, é que nem iniciar a academia, né? Vai ali no primeiro dia, tu sai da academia felizão, assim, no outro dia, porra, tá tudo dolorido, hoje eu já não vou. E aí fica, né? Todo mundo fala isso, né? A dor do exercício. Eu sempre fiz exercício, eu faço exercício até hoje, e até hoje passo um dia de pilates, hoje eu tô com o braço dolorido, que ontem eu fiz um exercício com o braço tá um pouco dolorido. Só que a dor que você sente do exercício, de você ter feito um exercício, é uma dor que passa, cara. Hoje meu braço tá meio dolorido, no final da noite já vou descansar, já vai estar tranquilo, amanhã tem outra aula, vou fazer outra coisa, não vai ser braço. É uma dor que passa. A dor do corpo sedentário, das épocas em que eu fiquei mais sedentária, às vezes 3, 4 meses, assim, essa dor, ela não passa, cara, ela não vai embora. Você tá sempre, né, se sentindo meio pesado, se sentindo meio dolorida. Então, eu acho a dor do sedentarismo muito mais terrível do que a dor da atividade física. Quem faz atividade física sempre vai sentir uma dorzinha, porque você sempre vai fazer um esforçozinho a mais, porque a ideia é você realmente condicionar o seu corpo, e você vai fazer um esforço além. Eu prefiro muito mais essa dor do que a dor de ficar sedentário. As pessoas falam isso, né? Quando você tá acostumado a fazer exercício, quando você para, você realmente sente muita falta. E eu já sou muito desse jeito, assim. Quando eu paro de fazer exercício, às vezes, né, quando as crianças estão de férias, tem épocas em que eu não consigo correr, não consigo fazer exercício, eu fico me sentindo mal, eu fico me sentindo pesada, assim, fazendo falta mesmo o exercício. Eu prefiro muito mais ficar um pouquinho dolorida depois do pilates do que passar um mês inteiro com dor na coluna, porque o meu corpo não tá se aguentando, né? Não tá ajustado ali. E a gente pode falar um pouco, já falamos bastante do físico, aí depois a gente pode até voltar, mas vamos falar um pouco do mental também, que é importante, né? A gente já fez podcast aí sobre meditação, ansiedade, né? Vocês têm alguma coisa, assim, algum alerta que vocês reparam em vocês mesmos, assim, tipo, quando estão muito estressados, aí, tipo, acontece esse alerta, assim, caralho, isso aqui é sinal de que eu tô estressado, tá na hora de diminuir. Tem alguma coisa, assim, que vocês identificam? Mau humor. Eu sou a campeã do mau humor, cara. Mau humor e irritação. Se eu tô muito mal-humorada, é o que nem você falou da dor da coluna. Quando eu tô muito mal-humorada, muito irritada, às vezes com as crianças, né? Tipo, eu tô reparando que eu tô me irritando demais. Tem alguma coisa errada. Ou eu tô muito cansada, ou tô muito ansiosa, ou eu tô com alguma dor que eu não dei atenção. Tipo, uma dorzinha levinha ali, da tendinite, sei lá, da coluna, que eu não tô muito percebendo ela, mas ela tá ali me perturbando. Aí eu fico com mau humor. O mau humor eu fico quando eu tô cansado. Eu acordo muito cedo, 6h30, tenho acordado ultimamente, assim. E aí vou dormir, tipo, meia-noite. Se eu, por alguma razão, tenho que ficar até a 1, 2, eu começo a ficar num
mau humor, assim, no mau humor, tudo é ruim, tudo é difícil, sabe? O curioso, o que eu percebo, assim, alteração física, quando eu tô estressado é o meu olho direito, a pálpebra superior, começa a dar uns espasmos. Eu também já tive isso. Eu não tenho mais, ainda bem. Eu tinha, me dava uma agonia, cara, começava a tremer, né? Começa assim. A tremer involuntário, assim. Eu, quando era mais novo, tinha eventualmente, assim, tipo, no dia, caraca, olha só, tremeu a minha pálpebra. Mas agora não, cara, agora, tipo, fica por 7 dias, 10 dias, dependendo do nível de estresse que o cara tá. Fica um tempão. Agora eu já sei, né? Começou a piscar, começou a dar o espasmo ali, eu já começo a perceber, assim, tá, peraí, o que tá me estressando? Qual que é a situação? Vai ter conta pra vencer, ou é muito café. Às vezes eu percebo que isso me dá quando eu tô tomando, tipo, litros de café. E eu acho que é importante perceber uma coisa também, que a gente tá falando de saúde, a gente já falou de exercício, né, de físico. Saúde é meio que um tripé, né? Então a gente já falou da questão física. A gente agora tá falando da questão mental, que é o segundo desse tripé, que é o sono, cara, que muita gente não dá atenção. A gente precisa descansar, e não é descansar assim, no final de semana eu vou dormir o final de semana inteiro. Você precisa descansar todo dia. É uma necessidade fisiológica, assim. Eu como gosto dessas coisas, né, o cérebro, ele precisa, toda vez que a gente dorme, é a forma que o nosso corpo tem de limpar as toxinas do nosso cérebro, porque ele não tem um sistema linfático. Se eu estiver falando besteira, alguém de saúde aí, me desculpa, eu tô tentando lembrar um artigo que eu li. O cérebro, ele não tem, acho que é o sistema linfático, né? Então, para ele eliminar as toxinas que a gente produz durante o dia, quando a gente dorme, ele meio que joga um líquido lá para o cérebro, agora não vou me lembrar, que aí limpa essas toxinas e aí a gente tá com o cérebro renovado pro dia seguinte. Então, horas de sono, e sono profundo, não vale só aquela cochiladinha assim. Isso acontece durante o sono profundo. Sono profundo é importante pra caramba pra você manter a saúde mental e até a saúde física, né? Porque quando a gente tá cansado, não é só a cabeça que sente, né? O corpo também sente, né? E isso eu acho que é um defeito muito de quem trabalha em casa, né? Porque o escritório tá aqui, poxa, eu posso resolver, vou dormir daqui a pouco, eu posso resolver isso aqui, eu posso responder esse e-mail aqui, né? A gente não ter muito esse horário pra dormir, né? Ou então fica postergando, tipo assim, vou resolver rapidinho, e aí dorme pouco, dorme mal, aí vai tomar café ou vai tomar energético. E às vezes tu entra num círculo vicioso, né? Esse negócio do café é curioso. Eu tava lendo agora, antes da gente começar a gravar, que tem um cara que ele parou, um empreendedor famoso, aí agora vai me faltar o nome, não anotei. Ele falou que ele parou de tomar café. Ele falou que o café, às vezes, colocava ele num círculo vicioso. Tipo assim, porra, acordei meio sonolento, tomei uma dose cavalar de café. Pô, preciso trabalhar até mais tarde, vou tomar uma dose cavalar de café extra. Daí acaba que o cara vai dormir mais tarde e já acorda cansado de novo no outro dia. Então, pra compensar, ele mete mais café, né? Então tu fica num círculo vicioso, tu nunca sai disso, né? E isso é prejudicial. Ele fala que o café também, ele dá uma dose realmente forte no teu organismo, assim, que é pra tu, de repente, fazer um exercício, e não pra tu sentar e responder um e-mail, que é uma coisa mais delicada e tal. De repente tu não vai conseguir ter um poder de síntese bom pra passar a mensagem adequada, ser educado, sabe? Então ele meio que aboliu o café aí da história. Eu não tomo café, então eu não tenho nenhum conhecimento de causa sobre isso. Eu não gosto de café, eu já provei algumas vezes, não gosto, acho que tem gosto de queimado, eu não gosto. Eu só tomo chá. Chá tem um pouquinho de cafeína também, mas é bem menos. Então de manhã eu tomo um chá, eu não posso tomar chá preto por causa da gastrite, eu tomo um chá verde de manhã. Ele recomenda chá verde, foi o que ele substituiu. Cortou o café e começou a tomar chá verde. E de noite eu tomo um chá de camomila, mas tem o Naruhodo, né, que já comprovou que você chá de camomila não faz a menor diferença pra você dormir. É placebo, embora quem tome o chá não dá pra convencer, mas realmente é porque tem uma coisa do ritual que é muito gostoso. Quando você gosta de chá, eu gosto muito de chá, eu acho o chá mais interessante que café, porque chá você tem uma variedade enorme de sabores, e você tem formas de fazer também, dependendo da folha de chá, você vai colocar uma temperatura diferente da água. E assim, chá, cara, é um ritual, você tem que ferver a água, não é água fervida, não é água quente, não é chá no micro-ondas, pelo amor de Deus, não façam isso. É botar ali o saquinho, você ferver a água, é a chaleira, eu acho um charme, aquela chaleira ficando, e você bota a água fervendo sobre o chá, você deixa ele chegar na temperatura pra você beber. Então tem todo esse ritual que é muito gostoso, e isso realmente acalma, né? A folha do chá nem tanto, mas o ritual em si acalma. É até uma coisa que eu costumo fazer muito pra dormir, é tomar um chazinho de noite, tomar o meu chazinho quentinho lá. Então, quando tá frio aqui, então, né, quando inverno é uma delícia. Como é que o Vinão lida com o estresse, Vinão? Conta pra gente aí, abre a caixa preta. Então, recentemente, né, desde que eu voltei pro Brasil, eu voltei a fazer terapia.
faz umas 2 semanas, 3 semanas, por aí. Porque eu acabei me vendo numa situação de estresse emocional aí, ligado ao meu trabalho, que chamam de burnout, né? E não necessariamente que eu esteja maluco, doido, igual algumas pessoas que passam por isso e tal. Pelo fato de eu já ter bem assim, eu faço meditação, tem um monte de coisas que eu já compreendo do meu dia, eu faço pausas e tal. Eu nunca tive nenhum, fora a tendinite, foi muito tempo atrás, hoje é super controlada. Ou então, dor nas costas na época que eu era nômade, agora que eu voltei pra casa, tipo, eu tenho minha cadeira, nunca mais tive dor nas costas. Eu nunca tive sinais de estresse. Fora irritação, isso aí, sei lá, eu acabo sendo meio grosso com a minha esposa ou com algum cliente e, tipo, eu lidar com aquilo, eu tenho motivo, afinal, eu tô com cheio de trabalho, sei lá, tipo, aconteceu, beleza. Você começa a justificar com várias coisas, mas a falar, não, pô, o que aconteceu comigo? Como eu não estaria nervoso? E aí eu comecei a ter problemas no meu relacionamento, tanto com a minha esposa, quanto com outros clientes e coisas assim, então eu falei, tá na hora de eu me tocar, de eu me tratar. E assim, isso juntou que eu tava meio insatisfeito com o meu trampo, que nem o Henrique adora falar que eu sou o designer das estrelas, né? Eu tava querendo pegar todas as estrelas e mandar tomar no cu. Eu tenho uma vida que eu não tenho o que reclamar da minha vida, cara. Até a terapeuta falou que minha vida é bem animada. Pô, tem uma puta vida que eu não tenho o que reclamar. Tem minha casa, esposa, tenho trabalho. Mas eu tava meio insatisfeito, tipo, tava meio de saco cheio. Não era falta de grana ou algo assim, tipo, de saco cheio. E aí eu fui ver que, na verdade, a minha maneira de me relacionar com o meu trabalho tá gerando esse estresse todo. Solução? Não tenho ainda. Tô tentando aí, mas terapia tá sendo a primeira coisa a fazer. O burnout, ele é tipo um esgotamento, assim. O burnout, ele tá muito associado ao trabalho em si, né? Você vai começando a procrastinar, vai começando a evitar o trabalho, você vai começando a botar defeito nos clientes ou no trabalho. Tipo, você fala assim, não, talvez se eu mudasse de profissão eu estaria legal, cansei da minha profissão. Mas não, você gosta do que você tá fazendo, só que, tipo, você chegou no seu limite, você foi de férias. E às vezes, tipo, eu, por exemplo, eu nunca tive férias, mas como eu viajo muito, então, tipo, eu sempre tenho, minhas férias são Pomodoro também. Minha vida é tão aberta e livre, tipo, que no final eu não tenho esse momento de, tipo, vou ficar, tipo, realmente desligado. Nunca tive isso, faz tempo que eu não tenho isso. E aí que é a minha reflexão, né, que foi uma conclusão que eu tive, né, o fato de eu fazer todo esse monte de coisas que são energéticas e sei lá o que, alimentação, um monte de coisas que fazem bem pro meu corpo, cara, me fez aguentar cada vez mais minha rotina. Talvez se eu não tivesse tudo isso, eu teria tido um infarto, teria tido, sei lá, uma paralisia, qualquer coisa, que, tipo, vejo um monte de gente que tem um monte de problema por causa de estresse. Tipo, eu nunca tive nada. Eu não fico doente, cara, fazem anos, cara. Na minha vida nômade eu não fiquei doente nenhuma vez. Meio resfriado, Vini? Gripe, assim? Nesses 4 anos viajando, eu tive uma gripe, que foi uma gripe, tipo, americana que eu peguei, assim, tipo, parecia uma dengue, eu fiquei de cama. Foi muito pesado, assim. Mas não foi aquela doençazinha... Sabe, quando você tá com o teu emocional fraco, cara, você fica constantemente doente. Constantemente uma gripezinha, constantemente tem alguma coisa acontecendo com você. Uma alergia, uma coceira ali, ou, sabe, vão aparecendo várias coisas. Eu não, cara, tipo, eu não fico doente, cara. E, tipo, eu acho que é muito devido a um monte de coisa, assim, que eu fui fazendo. Ontem eu assisti um documentário que chama On Yoga. E, cara, é muito legal, assim, o ponto de vista, por exemplo, tem um fotógrafo, e esse fotógrafo, cara, ele fotografou, tipo, só gente foda, assim. E ele chegou num ponto que ele fez uma cirurgia, tal, e justamente pelo estresse do corpo, tal. E o médico chegou pra ele e falou, então, cara, você não vai poder levantar seu braço aí. Esquece de fotografar com essa mão. E foi através do yoga, meditação, conhecimento do corpo, que ele foi recuperando isso e hoje tá zerado. E é isso, cara. Você vai trabalhando tanta coisa no seu ambiente, a postura, tanta coisa no seu dia a dia, que te faz tolerar mais a sua rotina. Tipo, talvez eu aguentaria a minha rotina, assim, por um bom tempo ainda. Se não fosse, de repente, um cliente ou outro dar uma indireta e falar assim, porra, cara, você foi grosso. Eu ia aguentar numa boa, porque afinal, eu não tô doente, não tô do meu corpo, eu tô com energia suficiente pra trabalhar. Às vezes eu tô com medo desanimado de trabalhar num trampo. Mas tô entregando meus trabalhos aí. Esse é o meu mental me ajudando no meu corpo, só que, tipo, desse jeito eu não consigo ter os avisos. É tipo aquela pessoa que não tem febre, sabe? Então, tipo, se não tem febre, não tem sinal de doença. E tu acha que ajudaria tu te programar pra todo ano tirar férias? Tu acha que foi falta de férias pra desopilar, assim, pra se desconectar? Porque tem isso, né? Que é muito comum do nosso meio aí, de quem trabalha de forma independente, né? Tu já não sabe onde é que termina a vida profissional e começa a vida pessoal e vice-versa, né? Tá tudo meio entrelaçado, assim. E aí tu também experimentou esse negócio aí do ser nômade, né? E trabalhar e viajar ao mesmo tempo. Já tem gente que tá indo contra essa vertente aí, né? Diz que não é muito legal. E de repente é até um exemplo disso, né? Tu pode ser que seja um exemplo disso, né? Como é que tu vê essa situação? Tem aquele filme Divertidamente,
que você tem várias ilhas dos seus interesses, tal, né? De uma certa forma, vamos dizer, o meu virou seu trabalho, de certa forma. Meus relacionamentos de amigos, tal, eu já trabalhei com quase todos os meus amigos. Se eu conheço uma pessoa nova, rapidamente aquilo lá vai virar um trabalho. Porque todo mundo precisa do meu trabalho. Então toda a minha vida meio que, mesmo na viagem, tal, sou nômade e tal, aí tô viajando, e às vezes eu foco no que você quer conhecer, eu vou no museu, aí eu vou no museu e meu foco é ver o museu e ver como ele se reflete no meu trabalho. Eu vou ver um filme, você entende? Tipo, se limitou muito. Até meus hobbies acabam virando, tipo, dentro do trabalho. Esse meu próximo ano eu quero tentar quebrar isso. Ter outras áreas além do meu trabalho e tentar preservar que aquilo vire um hobby ou que virem coisas que, tipo, não vire trabalho, sabe? Tentar guardar e preservar. Acho isso extremamente importante deixar de dica pro pessoal, né? Porque principalmente quando o cara tá no começo de carreira, tu quer, né? Tu gosta da profissão, tu tá apaixonado pela profissão e quanto mais tu consumir de conteúdo, mais tu vai crescer na profissão, né? Isso é matemático, assim. Então, o cara fica só lendo livro técnico, só lendo coisas relacionadas aí a publicidade, design, redação. Só que chega uma hora que essa conta chega, né? E tu também tem que te desenvolver, acho que como ser humano, não só como profissional, né? Eu li uma vez uma coisa muito boa era um texto e o cara falava o seguinte: se você investir em subir na carreira e melhorou sua carreira, você vai ter uma carreira legal no final da sua vida. Se você investir em ser uma pessoa melhor, você vai ter uma carreira legal e ser uma pessoa melhor no final da sua vida. Então, você investir em você mesmo, né? Fica meio automática a palavra, né? Mas é meio automático melhorar as coisas no seu trabalho também. Mas o que eu acho que acontece muito com quem é freelancer, e acho que parece muito o caso do Vini, é que a gente escolheu trabalhar desse jeito. Então, a gente escolheu com quem a gente trabalha. Então, a gente gosta muito de fazer esse trabalho. É diferente quando você tem um trabalho num escritório, que de repente você não curte muito. Você curte aquilo. Então, você tá trabalhando, aí você sai, você vai numa exposição. Na exposição, você lembra de uma parada do trabalho, você tá pensando nisso, aí você volta, você quer desenhar, você quer rabiscar uma coisa porque você teve uma ideia. A gente tá sempre muito envolvido com o trabalho. E isso é legal, isso é uma das coisas legais de ser freelancer. Mas realmente tem que tomar um cuidado pra ter os momentos em que você tá ocioso, né? Porque a ociosidade faz muita diferença, até pra saúde, pra criatividade, né? Você precisa ter um momento que você tá desligado, você tá desconectado, não pode estar tudo sempre em volta do trabalho, né? Esse é o meu ponto hoje. Tipo, eu nunca fui tem o lance do workaholic e o workalover, nunca fui nenhum dos dois, na verdade. Porque eu nunca valorizei vir à noite, nunca valorizei, tipo, ir até o limite do esforço. Tipo, agora tem esse monte de coach que fala, tipo, que você tem que ter performance. Eu nunca fui o cara que valorizou isso. Eu sempre, na verdade, assim, eu quero, tipo, ter minha vida tranquila. Só que eu acabo, por exemplo, sei lá, eu falo, ô Henrique, eu vou te ajudar no aparelho elétrico. Eu falo, ô Dani, eu vou te ajudar também. Então, da minha carga de trabalho, tipo, eu tenho minha taxa de trabalho que é paga, tal, grana, não sei o quê. Eu tenho uma galera que eu ajudo. Eu te entendo muito, cara, e eu já vivi. E hoje eu nego muito ajuda e coisa porque eu preciso me ajudar primeiro. Eu tô num momento que eu não posso ajudar os outros, sabe? Eu gosto de dizer que é aquele momento que tem no avião, assim, né? Como é que é? Em caso de supressão, máscaras de oxigênio cairão do teto, né? Daí a mãe tem que colocar primeiro nela e depois nas crianças, né? Sim, porque se você desmaiar, você não coloca em ninguém. Né? Dani, você colocaria primeiro em você? Cara, o videozinho do avião manda, cara. Eu faço tudo que o vídeo do avião manda se o avião cair, cara. Mas isso é uma percepção muito importante se ter, e isso é uma coisa que vem um pouco com a maturidade, porque eu relaciono muito essa coisa de gostar de ajudar com esse trabalho criativo. Como a gente gosta de fazer isso, a gente acaba sempre se envolvendo, tipo assim, te ajudo aqui. As pessoas também têm o hábito de pedir ajuda, né? Tipo assim, ela desenha, pede pra ela fazer, né? Também tem muito essa coisa, né? E aí, quando a gente é mais novo, tem uma coisa muito assim, claro, né? Claro que eu quero ajudar, né? Tinha o Ike the Cat, que era um desenho que eu adorava, que falava ajudar faz bem. Ele sempre se dava mal quando ele ajudava, né? Mas ele sempre falava. Mas você precisa perceber que, tipo assim, cara, pra eu poder ajudar os outros, eu preciso estar bem. Pra eu estar bem, eu tenho que cuidar de mim primeiro, né? Então não adianta você ficar se esticando até o seu limite, porque vai chegar um momento que você não vai poder ajudar ninguém. Então você tem que dizer não, às vezes, assim, olha, desculpa, agora eu não posso, nesse momento eu não consigo te ajudar. Eu posso te ajudar te indicando alguém que possa te ajudar, e você pode conversar. Eu posso te dar esse número de telefone aqui, você liga, e você vê, né? Não ficar nessa coisa, né? Às vezes a gente fica numa coisa de querer realmente ajudar a pessoa, né? Às vezes você é o culpado da pessoa ultrapassar seu limite. Comigo isso acontece muito, cara. Eu vou lá e eu vou deixando o negócio rolar e falo, beleza, tal. É só uma vez, vou deixar só dessa vez. Aí quando você vê, cara, a pessoa tá te engolindo e você fica puto e fala, porra, cara, não é assim não, cara. Só que pra aquela pessoa, ele nunca reclamou disso. Tô agindo como eu sempre agi com ele. E eu acho que é essa questão do limite, cara. Eu tô tentando, tipo, realmente trabalhar esse novo lado meu agora. Tipo, botando limite nas pessoas e nas coisas. Coloca o limite
porque aí tu vai te esgotando, né? Tu quer ajudar e tu vai te doando demais pras pessoas. Então o link seria esse aí, Vinão. É isso aí, cara. Tipo, tudo começa com você mesmo, deixando que as pessoas ultrapassem seu limite. Limite é uma coisa que a gente vai aprendendo durante a nossa vida a colocar e entender quais são os nossos limites e como que a gente coloca esses limites para as outras pessoas também. Porque isso também vai variando muito durante a sua vida, durante a sua fase. Não dá pra achar também, tipo assim, esse aqui é o meu limite, eu só faço isso, só faço assim, porque isso vai variando, né? Pode ter algum momento em que, de repente, a sua família tá precisando mais de você e aí você abre mão de alguns limites porque naquele momento é necessário e em outras horas você coloca, tipo assim, olha, agora já deu. O importante, eu acho, que é você entender quais são esses limites e também deixar claro, isso aqui eu vou fazer porque eu tô vendo que nessa hora precisa, mas é uma coisa única, isso aqui tá além do meu limite. Você prestar atenção e você comunicar claramente essas coisas, né? Pois é complicado essa situação aí. Mas falando em férias, tem alguém aqui que saiu de férias, voltou de férias há pouco tempo, né, Dani Lima? Tu acha que férias ajuda aí a aliviar um pouco o estresse? Ou principalmente no teu caso, Dani, assim, tu fez uma viagem longa aí, ou volta mais cansado, como é que é isso? A verdade é que eu preciso de férias das férias, porque eu fiz uma viagem internacional com 2 crianças pequenas, mais o meu pai. Cansa, mas cansa de um jeito diferente, não estressa, né? Você cansa porque a gente passeou um monte, foi um monte de lugar, fez um monte de coisa. O avião também é muito cansativo, então você volta precisando descansar. Essa é a verdade. Mas assim, eu não diria nem que ajuda, cara. Férias é necessário. Eu sei que pra quem é freelancer, tá começando principalmente, eu acho que é difícil você tirar férias porque você precisa se organizar pra isso quando você é freelancer. Porque é um tempo que você vai estar sem trabalhar. Precisa ter uma renda que cobre ali. Mas eu acho também, no Brasil a gente ainda tem muito esse modelo de férias 30 dias corridos, né? Porque é um modelo, assim. E eu sempre tive a sorte, nos lugares que eu trabalhei, eu sempre pude dividir minhas férias, né? Tirava um tempinho de férias aqui, um tempinho de férias ali. E, cara, eu acho que é a melhor coisa. Se você tá no começo, você tá sem grana, você não pode parar, para 2 dias, tipo assim, uma quinta e sexta antes do final de semana, de quinta a domingo, faz umas férias na sua casa, ou sei lá, na sua pracinha. Mas no momento que você vai se desligar realmente do trabalho, que você vai deixar pra lá, você vai fazer outra coisa, sei lá, tranca o escritório, mas você realmente a gente tem que selecionar alguns momentos no ano pra se desligar do trabalho. Porque senão essa coisa do burnout é sério, assim, você não aguenta. Realmente chega um momento que você não aguenta mais. Então, férias é fundamental e eu acho que é super importante você aprender a se programar pra fazer isso. Mas, cara, é fundamental. E viagem, obviamente, viagem você precisa de uma programação maior, porque você precisa, né, separar a grana, né, precisa programar. Mas eu acho que, assim, é muito importante. Principalmente pra quem trabalha com coisa criativa, você entra num outro contexto. Pra qualquer lugar. Acho que não precisa ser necessariamente pra fora do Brasil. A gente tem essa coisa, né, de viagem internacional, que é muito legal. É muito legal visitar os museus lá fora. Mas pra qualquer outro lugar que você vai, que é diferente do seu dia a dia, você já tá saindo do seu contexto, você já tá vivendo uma experiência nova, assim, tudo isso ajuda a abrir a sua mente. Então, eu acho que vale, desde o começo, aprender a se programar pra poder fazer isso sempre que é possível. Eu nunca tirei férias remuneradas, assim, tipo, quando trabalhava de carteira assinada, nunca. Toda vez que fechou um ano, ou eu acabava vendendo as minhas férias, né? Agora até mudou, acho que nem pode mais vender tudo. Eu me lembro que na época eu pensava assim, porra, eu não vou viajar pra lugar nenhum, né? Por que eu vou tirar férias e tal? Então eu vou continuar trabalhando, vendo ali e tal. Mas se fosse hoje, eu tiraria, inclusive mesmo trabalhando como freelancer, assim. Tem que pensar, mesmo que não vai viajar pra lugar nenhum, porque a gente tá sempre muito associando isso a férias com viagem, né? Ou fazer algo diferente e tal. Cara, pode tirar férias focado em descanso mesmo, né? Fica em casa e, cara, vê um Netflix, sei lá, lê um livro. Uma coisa que é muito legal, eu sou bastante sortuda, assim. Na maioria das vezes que eu tirei férias, eu viajei, eu fiz alguma viagem, porque eu gosto muito de viajar, então foi uma coisa que eu sempre tentei fazer. Viagens pequenininhas, viagens maiores. Mas teve uma vez que eu não podia viajar, eu tava com as férias marcadas, eu ainda morava no Rio de Janeiro, nessa época. Eu resolvi redescobrir a minha cidade, eu fiz turismo no Rio de Janeiro. Então eu fui a lugares que eu não ia, eu fui a lugares que eu conhecia, mas em outros momentos, né, tipo no meio do dia, que eu tava trabalhando, não podia ir. Então mesmo que não dê pra viajar, descobrir a própria cidade, mesmo que seja uma cidadezinha pequenininha, é legal. Às vezes é a sua cidade vizinha, cara. A Serra do Rio de Janeiro, né, tem muitas cidadezinhas legais, pequenas, legais, que você pode, de repente, fazer um dia, pegar um ônibus, vai andar na cidade, volta. Sei lá, se propor a sair do seu ambiente, né. É super legal também. Eu gosto. Uma outra coisa que eu tava me lembrando aqui de saúde, que é muito recorrente, é a questão dos óculos, né? Eu não sei, Dani, tu usa óculos, não? Cara, uma vez eu fui no meu oftalmologista, ela me passou um óculos tipo pra leitura porque eu tava com a vista cansada. Eu usei durante um tempo, até que o óleo
Oliver pegou o óculos, botou no meio dos brinquedos dele, eu pisei em cima do óculos, quebrei e nunca mais eu usei. Mas o que é a vista cansada aí? Fala um pouco aí, de repente a pessoa tá com vista cansada, tá ouvindo a gente aí e não sabe o que é. Em volta dos olhos tem músculos também, né? Então, quando você tá olhando pro computador, seus olhos estão focando no perto, né? Ali naquela letrinha pequena do computador. E aí, você sai do computador e vai ver uma televisão, que é maior, tá mais distante, ou vai ler um livro, fazer alguma outra coisa. Os músculos, como eles estão cansados, eles demoram a se reacostumar a esse novo foco e você fica vendo fora de foco por um tempo. Não é fora de foco, tipo, míope, não, sabe? Mas é uma certa dificuldade. É aquele pessoal que às vezes aperta o olho assim, tipo assim, porra, não tô conseguindo ver aquilo ali direito. E aí é a vista que tá cansada, demorando um pouco pra se adaptar àquele novo foco, aquela nova situação. Depois até me falaram que não é, pra quem tem vista cansada, isso, tipo assim, eu fui numa médica, ela me deu um óculos, e depois outra pessoa me falou, eu não sei qual é a opinião médica sobre o assunto, tá, gente? Mas me falaram que não é legal óculos pra vista cansada, porque o músculo do olho passa a ficar mais relaxado, e aí só vai piorando, né? Essa coisa da dificuldade do foco só vai piorando, então que não é legal também usar o óculos. Eu não sei. Consulte seu médico. Cara, eu quando descobri que tinha que usar óculos, foi uma época difícil, assim, eu chegava em casa, passava o trabalho, trabalhava, né, o dia inteiro, chegava em casa com uma dor de cabeça, assim, e eu não sabia o que era. Uma dor de cabeça, assim, o cara prestes a vomitar, assim, de tanta dor, enjoo, assim, terrível. Alguém me falou assim, não, vai no médico porque isso aí deve ser olhos. Fui, batata, era astigmatismo, né. E aí eu tenho nos dois olhos, um é bem, não sei qual o número exato, assim, e o outro era bem pouco, o outro era tipo 0,5, alguma coisa assim, era bem pouquinho, e já não tenho mais, curou, né? Usei durante aí uns 8 anos óculos direto, assim, enquanto tava trabalhando, sentado no computador, e acabou curando um olho, mas o outro não tem como curar, assim, e é uma dor de cabeça terrível, assim, nossa. Acho que é isso, galera, já falamos bastante aí, vamos pra rodada final, pra amarrar bastante o assunto. Vinão, aproveitar que tu tá falando aí, tava meio caladinho, meu velho. Eu não estou calado, eu estou ouvindo. Diferente. Eu acho que saúde, ela vem antes do sucesso profissional. Porque não adianta nada de chegar onde a gente quer chegar com dores, com o corpo destruído e sem saúde para aproveitar. E eu acho que nos tempos para cá, né, quem acompanha esses empreendedores de palco, esse pessoal todo aí que fala em alta performance, é um discurso muito bonito, mas tipo, tem casos de caras muito famosos aí que você tá vendo aí na internet, que tem uma história que você fala assim, pô, eu quero chegar nesse ponto e tal, e o cara tá deprimido, o cara tá fudido, o cara tá com um monte de problema que ninguém posta no Instagram. E assim, talvez quem tá sofrendo mais é quem não chegou lá e não viu que o lá, às vezes, não é tão legal assim. Tipo aquela festa, né, que você tá louco pra conseguir um ingresso, aí você finalmente consegue, você chega lá e é muito chato. E isso é a mesma coisa com a nossa saúde. Tem problemas de saúde que são, tipo, genéticos, são problemas que, tipo, não tem como evitar, sei lá, problemas que você não tem como lidar, não tem como você esperar, né, foi atropelado, tem coisas que não tem jeito. Só que tem problemas de saúde no nosso dia a dia que podem ser controlados. Quanto antes você enxergar isso, melhor, né. E no meu caso, assim, cada vez é uma coisa ou outra que eu tenho que rever, repensar no meu trabalho e repensar onde eu quero chegar, né, e como eu quero chegar lá, né. É importante esse toque aí que o Vini deu, né, porque às vezes a gente fica... Tem muita molecada que tá ouvindo a gente, que tá chegando agora na faculdade, né, o próprio Vinão aí fez uma palestra lá no Pixel Show e tal, tava trocando ideia com o pessoal, e a gente acaba olhando e nos espelhando em pessoas, né, às vezes que estão no palco, estão falando algumas coisas, e a gente tem que prestar atenção se aquilo que eles estão dizendo realmente é aplicável à vida, né, a que custo, né, porque o que eu tô tentando dizer aqui, assim, o cara vai te mata de trabalhar porque isso que é bonito e não sei o que, e isso existe na nossa cultura, né, se matar de trabalhar bastante, né, que é bonito. Só que, claro, é bonito, é legal trabalhar pra manter a cabeça ocupada também, mas tem um limite, né? A gente tem que entender que com saúde não se brinca, né? Dando um conselho bem de tia véia, assim, saúde não se brinca e é melhor prevenir do que remediar, né? E nem sempre o que estão dizendo pra ti, claro, tu tem que se esforçar, mas é uma coisa que eu costumo dizer aqui nos podcasts também, que é o seguinte, descansar faz parte do trabalho. Que nem a Dani lembrou, tem que dormir também, tem que dormir bem, cara, não tem essa de ficar virando noite tomando Red Bull e café, à torto e à direito, né? Eu sempre tenho a história de um brother meu, que o cara dobrou o salário dele 2 vezes no ano, assim. Ele tinha um salário de R$2.500, ele pediu mais responsabilidade pra ganhar 5 pau. Os caras, tudo bem, toma aqui mais responsabilidade, toma 5 pau. Depois ele, não, eu quero 10 pau. Então tá, então toma 10 pau aqui, toma mais responsabilidade. Ele conseguiu segurar essa bronca por 1 ano. Depois ele abandonou a propaganda, porque ele não conseguiu sustentar as responsabilidades. Ele não tava ainda no momento de ter todas aquelas responsabilidades. Então tudo existe um ciclo, né? Amadurecimento pessoal, amadurecimento profissional,
mal, as coisas vão chegar na hora certa. Tem que se esforçar sim. Não tô dizendo pra relaxar e deixar a vida me levar, né? Tem que se esforçar sim, mas tem um limite. É dentro daquele limite ali e descansar faz parte do trabalho também. Isso de descansar, cara, eu vivi um tempo morando, né, com os atletas de MMA, né? Aí eu fui pra Los Angeles agora, fiquei mais um tempo morando com eles. E, cara, uma das partes mais importantes do treino deles, eles têm um treino de força, treino de técnica, mas, cara, descansar é fundamental, cara. Show de bola. E tu, Dani, pra amarrar o assunto aí, o que tu tem pra compartilhar com a gente aí? Eu queria primeiro dizer que o trabalho enobrece, mas se a gente pensar bem, os nobres não trabalham, né? Então, esse ditado, ele é um pouco furado, né? Mas tudo bem. Não, mas lá no meio do podcast eu falei que saúde eu acho que é um tripé, né? Eu acho que a gente falou bastante de exercício, né? Exercício é um dos pés do tripé. A gente falou de descanso, do sono. Acho que ficou faltando só o terceiro, que é a alimentação. A alimentação também é fundamental. E é talvez uma das coisas que a gente mais deixa de lado, assim. Porque todo mundo tem essa coisa. Tem o pessoal que curte academia, tem o pessoal que não curte, mas todo mundo fala, sabe, tem que fazer um exercício, né? Nem que seja uma caminhada, a pessoa faz. Dormir, algumas pessoas dormem melhor, outras não, mas é uma coisa que chega uma hora que não tem jeito, todo mundo vai ter que dormir, porque você não aguenta e você cai de sono. Mas a alimentação, muitas vezes, a gente não presta atenção. Às vezes a gente tá achando que a gente tá comendo saudável, porque tem tanta moda, né? Coma isso, coma aquilo, alimentação fit, não sei o quê. E tem tanta coisa no supermercado que não é muito saudável pra gente, mas que vendem como se fosse saudável, e que a gente, às vezes, não sabe o que tá comendo. Mas é uma coisa muito importante para a saúde também. O que você coloca dentro do seu corpo, né? Qual é o combustível que você está usando? Acho que a minha dica, uma das coisas que eu faço e que irrita muito o meu marido, mas quando eu vou no supermercado, eu faço as compras, tudo que eu como, eu olho o rótulo. E é muito engraçado quando você começa a fazer isso e você começa a descobrir que não tem carne no seu molho à bolonhesa que você compra pronto. Levam só soja, tem aquela textura. E sim, você pode comer soja, não é exatamente contra, mas para mim, assim, eu quero comer o que eu estou comprando. Então eu tento manter uma alimentação mais natural possível, tentar mais frutas, tentar cozinhar em casa. Eu acho que uma das grandes vantagens de trabalhar em casa é você poder cozinhar em casa. Você pode fazer sua própria comida. Então, deixa coisa congelada, então, que é uma tentação grande, porque afinal de contas é fácil, tá lá no congelador, você bota no forno e faz. Mas é péssimo pra saúde, porque normalmente tem muito sódio, tem muito açúcar. E a gente tem esse hábito, eu que tenho filhos, então eu ouço muito isso. Assim, mas é só umzinho. Só que não é, a contagem ela não zera, assim, da alimentação, do sódio, do açúcar e dessas coisas que a gente tem muito no que a gente consome, ela não zera de um dia pro outro, né? Então, seu corpo, ele tá processando mais aquilo meio que vai somando, assim. Pode chegar um momento em que aquilo vai realmente te fazer um mal grande, né? Tem vários estudos, quem quiser é só procurar, sobre o açúcar refinado, o mal que faz, sódio, o mal que faz, tudo isso que tem pra caramba na comida. Então, eu acho que um investimento legal na sua saúde é aprender a cozinhar, é aprender a fazer, às vezes, coisas básicas, não precisa ser nada elaborado, não. Um arrozinho, ter um feijãozinho que você fez em casa, uma salada, experimentar legumes, verduras novas, frutas novas, ter em casa para fazer, uma granola, cereais. Eu acho que é um fator bem importante da saúde também, a alimentação. E isso que a Dani falou é verdade mesmo. Tipo, cara, quanto mais natural tudo que você for consumir for, cara, tipo, não importa. Traz muito benefício pra você. A gente tem essa liberdade ainda, como trabalhando em casa, né? De, tipo, cozinhar, de tomar um café da manhã com calma. E assim, depois de dito tudo isso, eu acho que também não se condene tanto, porque eu falei muito de alimentação saudável e tal, e eu realmente tento fazer isso, eu entendo que é difícil, mas eu, por exemplo, gravei o podcast aqui comendo umas 150 gramas de chocolate. Então eu também tenho lá meus vícios e meus defeitos, mas eu acho muito importante prestar atenção no que você come. E, cara, hoje, ineditamente, eu não tenho um TED Talk pra recomendar. Com a viagem, as férias, eu não tive o tempo de me preparar pro podcast como eu gosto de me preparar, então eu não consegui pesquisar. Mas eu tenho uma dica que é legal, mas não vai ser exatamente acessível pra todo mundo, mas é que lá em Londres eu fui numa galeria chamada Wellcome Collection, porque eles estavam com uma exposição chamada Can Graphic Design Save Your Life, que é o design gráfico pode salvar a sua vida, né? Claro que eu tinha nessa exposição. E é muito legal porque mostra o trabalho do design gráfico junto das questões de saúde, junto das pesquisas e profissionais de saúde. Então mostra cartazes, objetos, embalagens, campanhas no tema saúde, né? Tipo assim, como o design gráfico conseguiu trazer informações que são informações científicas, né? Que são muito importantes, que os caras pesquisaram, fizeram várias descobertas, mas como é que trouxe isso
para perto do público, né? Porque, afinal de contas, todas essas informações só viram saúde de verdade se o público entender. Então, a exposição era uma exposição grande, assim, era bem bacana. No site da Wellcome Collection, wellcomecollection.org, tem alguma das peças, não é a mesma graça que ver a exposição. Se alguém tiver curiosidade, acho que pode ser interessante dar uma olhadinha. Se por acaso alguém estiver em Londres, eu acho que a exposição vai até janeiro. Eu acho que é uma exposição bacana, se você se interessa em design gráfico. Muito legal. É isso, Dani Lima. Quer deixar teus links aí? Sim, os meus links. Vocês podem visitar o meu site, www.danilima.com.br. Meu Instagram é Dani Lima Designer. O Facebook também é Dani Lima Designer. E o Medium, vocês podem me seguir, Dani Lima. Texto novo toda quinta-feira. Também na minha newsletter, Cartas Criativas para Otimistas Incuráveis. É um nome tão comprido que até eu mesmo esqueci qual é o nome. Na verdade, são as minhas divagações. Tem muito a ver com construir um empreendimento, construir uma marca, pensar sobre tudo isso e filosofar um pouco. E esse, então, foi o episódio número 35 do podcast do Aparelho Elétrico. E esse papo continua lá nos comentários do blog. O que você tem feito para manter a sua saúde em dia? Conta pra gente lá nos comentários e vamos levar o assunto adiante. E se você gostou desse episódio, curta e compartilhe o post nas suas redes sociais. Isso ajuda o Aparelho Elétrico a continuar publicando conteúdo relevante para todo mundo que trabalha de forma independente. E também avalie a gente com 5 estrelas no iTunes ou no seu aplicativo favorito. Depois da música de encerramento tem as comicidades e fatos curiosos que foram limados da edição final desse episódio. Então, fica aí. O Freelancer DocBox, né? Não custa lembrar, o Freelancer DocBox é uma caixa virtual de documentos criada especialmente para ajudar freelancers iniciantes a conduzirem seu business como um freelancer profissional. Acesse aí freelancerdocbox.com e saiba mais. E o Freelancer Fullfolio é um tema WordPress feito especialmente para quem trabalha como freelancer. Com ele você consegue atualizar seu próprio site mesmo sem saber programar. Para saber mais é só acessar freelancerfullfolio.com. Interaja com a gente também nas redes, no Facebook, Instagram e SoundCloud é Aparelho Elétrico e no Twitter é @ligaoaparelho. Lembrando que todos os links citados nesse episódio estão na descrição do post lá no blog do Aparelho Elétrico. E esse foi o último episódio do ano, meu jovem. Que ano, senhores. Muito obrigado por você ter dedicado um pouco do seu tempo para ouvir o nosso podcast. Espero que tenha valido cada minuto gasto por aqui na escuta. Espero que você tenha tido um bom proveito das dicas que a gente compartilha por aqui e no início de janeiro a gente volta com tudo. Então, um Feliz Natal pra você e um ano novo de muito sucesso, meu jovem. Até mais. Vocês podem fazer aula com o Vini, que tá cozinhando. Peçam receitas pro Vini. O Vini, se ele vai comer uma salada, é a salada de bacon. Quer voltar, Dani? A Dani caiu. Parece que a internet morreu lá. A internet tá mal de saúde. A banda larga morreu, putz. Conta uma história triste pra nós. O engraçado é quando o Henrique solta umas assim, eu sei o que ele quer que eu fale. Não é, cara, não é verdade, não é verdade. Né? Ele finge ser aquele curioso, assim, tipo, mas conta pra gente. Porra, Vinão, ó, o Vinão abrindo aí, cara, isso aí é pros créditos, dos pós-créditos. Tá bonito, continua assim. Não, pode falar besteira, mas tá bonito, vai ficar bonito no podcast. Desculpa. Que é isso, cara? Que barulho é esse? É a minha garrafa d'água. Desculpa, eu tava achando meu copo, não sei como aparecer. O microfone tá bom. Melhorou. Ó, eu tô falando em barulho, ó, eu tô com a minha Powerball aqui, ó, vou ver se pega, ó. Esse é o barulho da Powerball. Quando a gente tem 20 anos, principalmente, fica sentado, tal, usa mal, descara. Espera o tempo até chegar. Quando vier aquela dor, quando vier aquela